Nós, irmãos, poderíamos fazer essa dinâmica conosco. Imagine-se, apagando-se a luz e acordássemos 30 anos atrás e alguém perguntasse: como está a igreja? A gente podia estar pensando, os missionários chegando. Eu conversei com o seu José Marcelino, o primeiro batizado cristão, Alma Smith, e o seu marido, o Alan. Chegou, primeiro casal. Tem o seu José Marcelino como uma pessoa que estava ajudando a traduzir os textos. Depois vem a equipe missionária. Os trabalhos começando, os alvos sendo alcançados. Vitórias, grandes alvos. E a igreja crescendo. Que maravilha. Podemos fechar os olhos e voltar agora o ano 2000. Aí, nós podemos ver os resultados. Os resultados estão aqui. Quantas coisas incríveis. Quantos presbíteros. Quantos diáconos. Quantos mestres. Quantos professores. Quantos batismos. Quantas novas congregações abertas. Quem tem a resposta? Você pode prever alguma coisa? Ou vamos falar como aquele consultor de negócios, que o mundo está evoluindo de tal maneira que não dá para que a gente possa prever alguma coisa, que a igreja é influenciada com isso? Será que não temos um consultor religioso na plateia para poder nos informar e nos dizer tal previsão? O Senhor Jesus chega para nos ajudar. Ele chega falando parábolas ditas há 2000 anos atrás. Posso lembrar a parábola do grão de mostarda. A pequena semente, mas que quando plantada, cresce e é a maior de todas as hortaliças. Se faz árvore. A parábola do fermento, quando lançada na massa, influencia toda a massa e faz crescer. O Senhor Jesus está dizendo com isso, meus irmãos, que a igreja foi planejada, foi projetada para crescer, para desenvolver-se, para influenciar o mundo. Quando Jesus estava orando, uma das suas últimas orações, João 17 descreve isso. Jesus estava pedindo proteção, não só pelos apóstolos, mas por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra. Como é que pode alguém pedir proteção por quem nem chegou ainda? Jesus não era um sonhador inconsequente. Jesus não era uma pessoa desequilibrada. Jesus sabia com quem estava lidando, porque ele tinha sensibilidade. E ele sabia até onde aqueles apóstolos poderiam ir. E ele sabe até onde nós podemos ir. Amém. E por isso, irmãos, o que a Trindade, no início da fundação do mundo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, estavam pensando com relação ao crescimento da igreja, estava se tornando realidade. No texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 1 a 3, gostaria que vocês lessem comigo, ou melhor, ouvisse eu ler, Hebreus 12, versículo 1 a 3.
Diz lá: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grandes nuvens de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. O escritor incentiva aquela congregação a assumir de fato a trajetória vitoriosa que estava proposta para ela. Eles estavam atravessando um momento crucial da sua vida em Cristo Jesus. Eles havia ali uma decisão a tomar. Ou eles ficavam tomando do leite e deixando o alimento sólido, ou ele restabelecia as mãos descaídas, os joelhos trópidos, e com intrepidez entrasse nos santos dos santos e pudesse receber as bênçãos. Eles estavam nessa decisão e eles precisavam tomar a decisão do qual estava se pedindo. Mas, gente, a igreja continuou a crescer apesar disso. Geração por geração. E aí chegou até nós, a igreja da segunda geração. A igreja da qual eu me alegro, eu me regozijo por participar. E eu espero que vocês também. Eu acho, ou melhor, eu penso que estamos num contexto muito semelhante aos dos hebreus. Estamos se alimentando ainda do fruto dos irmãos que aqui chegaram. Ou dos irmãos que estão se esforçando nas suas congregações. Por isso, irmãos, precisamos dar o arranque espiritual para que possamos tomar e iniciar essa carreira que nos está proposta. A corrida de bastão já começou. Corrida de bastão é algo interessante, é uma equipe que corre. E um passa o bastão para o outro. E se você já viu essa corrida, tem um momento que correm os dois juntos. E tem uma instrução do treinador, que aquele que está passando o bastão só soltará quando aquele que pegar der o impulso. E aí ele vai sentir que ele pode soltar. Porque se o bastão cai, é certo que vai perder a corrida. Essa nossa geração precisa dar esse impulso para que os nossos que estão aqui ainda correndo junto conosco possam ter tranquilidade e confiança de passar para nós. Para que isso aconteça, irmãos, precisamos intensificar o desenvolvimento de alguns atributos. Primeiro é de vontade. Vontade de deixar a vontade de Deus se realizar na nossa vida. A vontade na vida do ser humano, eu quero dizer que muitas vezes supera o saber. O Ministério de Saúde adverte: fumar é prejudicial à saúde. Fumar causa eczema pulmonar. Fumar causa infarto do coração. Beber bebida alcoólica também é prejudicial à saúde.
as células são destruídas. Você pode fazer uma experiência em sua casa, pegar um ovo, uma célula, e colocar num copo com um dedo de álcool, que é a quantidade que tem numa cerveja. E você vai ver a destruição que causa. Rapidamente. Os gregos diziam, os filósofos gregos diziam, que a sabedoria é a luz que ilumina o caminho, mas que não nos tira do lugar. O mundo de hoje está colocando em prática essa teoria. Porque o que eu acabei de dizer é que o mundo sabe que fumar vai lhe levar à morte, que beber vai lhe levar à morte. Mas por que continuam fumando? Por que continuam bebendo? Por que continuam se matando? Apesar de saberem o mal que faz. Porque têm vontade. E nesse caso, a vontade superou o saber. Quantas vezes você já participou de cursos dominical de discipulado? Quantas vezes você já estudou sobre missões? Quantas vezes você já ouviu pregações sobre o trabalho nas igrejas? Se você não ouviu, 12 pregações estão sendo palestradas aqui. O que é que vai determinar se vamos cumprir ou não o que nós estamos aprendendo? Esses ensinamentos é a nossa vontade. É o nosso desejo de querer colocar em prática o que o Senhor quer de cada um de nós. A nossa geração não é a geração Congresso Nacional, que sabe o problema do povo brasileiro, mas não tira da gaveta os projetos que resolvem a situação do povo. Nós não somos como esses políticos. Nós somos aqueles que cumprem porque nós temos vontade de deixar a vontade de Deus ser feita na nossa vida. Amém. Nós precisamos levar, irmãos, para nossas congregações que participamos, esta ideia, essa vontade de correr a corrida que está proposta para cada um de nós. Devemos parar de ouvir, devemos parar de dizer que não podemos começar novas congregações, que não podemos aumentar o nosso prédio, que não podemos ser presbíteros, que não podemos ser diáconos, que não podemos ser professores. Devemos parar com isso, dizendo que não temos condições. Isso é uma mentira diabólica, que não vem do Pai, que disfarça a vontade, a má vontade de fazer a vontade de Deus. Precisamos parar, irmãos, e se colocar diante de Deus para que a sua vontade prevaleça nas nossas vidas. Outra coisa é a autodisciplina. A autodisciplina que vem de Jesus. Essa nós devemos desenvolver. O texto diz, devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Olhar firmemente, sem tirar, sem poder estar perturbado por nenhuma outra coisa, mas firme, olhar para Jesus. Se nós quisermos sair daqui de São Paulo e ir para Curitiba, nós precisamos pegar a Regis Bittencourt, uma estrada difícil, assim, estreita, muitos caminhões, buracos. Ela é conhecida como a rodovia da morte. O Brasil inteiro conhece, exatamente. Mas aí o irmão diz, mas tem a Via Dutra, bonita, e mão dupla dos dois lados, guarda-reio, telefone a cada 1 quilômetro, tem assistência médica, guincho. Que beleza! Vamos para Curitiba por ela. Espera.
Dutra vai chegar no Rio de Janeiro. A pessoa nunca vai chegar em Curitiba pela Dutra. Porque não dá. O Senhor Jesus já disse, há dois caminhos. Um estreito, apertado, difícil, complicado, mas que leva aos céus. O outro, espaçoso, arborizado, bonito, jóia. E ele diz, são muitos que entram por ela. Que triste, não? Muitos estão acertando por ela. Agora, o que é mais triste é ver irmãos querendo ir para o céu pelo caminho espaçoso. Não vai chegar nunca. Vai chegar, sim, no inferno. Irmãos, para nós chegarmos nos céus, nós devemos pegar a nossa cruz, olhar firmemente para Jesus e ir até o Calvário. E lá pregar o nosso eu. E deixar que Jesus possa nascer com toda a força na nossa vida. Deixar que qualquer pecado que nos atrapalha, o pecado da preguiça, o pecado do desânimo, o pecado da má vontade, deixar no Calvário e seguir Jesus. Outro elemento muito importante que nos faz ir longe é coragem. Jesus suportou a cruz, diz o texto aqui. Jesus suportou a vergonha, diz o texto aqui. Jesus suportou a oposição dos pecadores. E diz que hoje está sentado à direita do Pai, reinando todo-poderoso. Nós somos uma geração de coragem. Coragem para dizer, eis-me aqui, Senhor. Coragem para ser um presbítero. Coragem para ser um diácono. Coragem para ser um professor. Coragem para ser um evangelista. Coragem para ser um missionário. Coragem para meter a mão no bolso e disponibilizar o nosso dinheiro, que não é nosso, é de Deus, para a obra do crescimento da sua igreja. Pedro e João foram presos. Lá em Atos 4 cita isso. E quando eles foram soltos, depois de ser açoitados, depois de ser maltratados, eles, diz a palavra, que foram procurar os irmãos. Mas como é que pode? 5.000 irmãos que já tinham aceitado Jesus, Pedro e João foram procurar. Porque esses não estavam lá com o povo, gritando, louvando a Deus em prol dos apóstolos para soltarem. Onde estavam escondidos 5.000 irmãos? E por quê? Eu penso porque estavam com medo. Medo de perder o seu bem-estar. Medo de perder a sua segurança. Medo de perder a sua tranquilidade. Mas quando eles ouviram do apóstolo Pedro e de João as ameaças que os sacerdotes fizeram, aí eles entenderam que importa sofrer, passar por muitas tribulações para entrar no reino dos céus. E, olha, irmãos, daquela fase em diante, eles começaram a pregar com coragem, com intrepidez e a doar também, e a ofertar também, como nunca tinham feito antes. E Lucas, o escritor, não pôde mais relatar quantos, daquela fase para frente, quantos tinham se agregado à fé. Porque daquele momento em diante, eles passaram a ter coragem. Coragem, irmãos, que veio de Deus. Porque foi isso que eles oraram, pedindo do Pai, intrepidez, coragem, para ir e pregar a palavra.
Eles passaram, irmãos, a ter coragem e deixar de ser medíocres. Essa é a palavra. Não lamentaram as suas dificuldades. Não se deixaram levar pelas barreiras que se levantaram contra eles e foram à luta. Filósofos franceses dizem que as pessoas passam 70% da vida se lamentando das coisas, dos problemas que vêm na sua vida. Ficam se lamentando. E aí um sentimento que brota por causa disso é um sentimento de impotência. E até se sentem contentes, né, por estarem dependentes de outros. Eu conheço muitos homens, nessa pouca idade que eu tenho, muitos homens que se lançaram na obra como presbítero, como diáconos, como evangelistas, como missionário, e tem feito um trabalho impressionante. O Espírito de Deus tem feito um trabalho impressionante na vida desses homens. Mas que as igrejas têm cada vez mais feito esse trabalho ser difícil, quando não devia. Mas quando eu converso com alguns deles, eu me encho de ânimo, me encho de coragem, porque, irmãos, o sangue de Jesus corre na veia desses homens. E eles têm coragem de sofrer por causa de Jesus. Nós precisamos aprender com eles. Eu queria citar, não destacar o seu Luiz de Queiroz, que está em Aracaju, não veio, uma pena. Mas ele está sempre sorrindo. E está tocando aquela obra em Aracaju. E olha, irmãos, eu tenho notícia dele porque o seu filho congrega conosco no Butantã. Está perdendo a visão. Não consegue ler mais as Escrituras. Sua esposa, Dona Valdelice, está com diabetes. Porque esse irmão não vem embora, descansa junto com seus filhos. Não. Porque tem coragem para continuar aquela obra em Aracaju. E eu me alegro e peço a Deus que eu possa ter essa coragem desses homens. Em Atos 21, 23, aconteceu um fato marcante na vida do apóstolo Paulo. Foi preso em Jerusalém. E, olha, ele só não foi morto pela graça de Deus. E ele tinha todos os motivos para dizer, chega, basta. Eu paro aqui. Já fiz muitas coisas pelo reino. Já fiz demais, porque a pressão foi intensa. Mas ele não fez. Por causa de uma palavra vinda da boca de Jesus. O Senhor Jesus se pôs do lado de Paulo e disse, coragem, Paulo. Coragem. Eu quero convidar você agora, irmãos, para fechar os olhos e poder sentir o Senhor Jesus dizendo, porque na pregação já ouvimos que Ele está aqui, não é? Ele está aqui. E ouça e sinta Jesus dizer, coragem, coragem, eu estou convosco até os confins dos séculos. Eternamente eu estou com você. Ouça Jesus dizer, eu confio em você para tocar essa obra. Coragem, irmãos, coragem. Outra coisa que é importante é entusiasmo. Entusiasmo vem do grego entusiasmos, isto é, inspiração divina, Deus dentro do homem.
Os gregos buscavam entusiasmos, pois entendiam que o homem só podia realizar os seus feitos, ou melhor, os seus grandes feitos, se fossem entusiasmados pelos deuses. Se nós pensarmos acerca dessa ideia, a igreja da segunda geração precisa se sentir entusiasmada, precisa sentir de fato Deus dentro dela. Precisa saber que é o templo do Deus vivo, para que ele possa habitar. E aí, podermos ver com olhos divinos a grande nuvem de testemunhas que estão ao nosso redor. Não só aquelas testemunhas do capítulo 11 de Hebreus, os heróis da fé. Mas olhe do seu lado, irmãos. Eu posso ver homens, seu Abramo, enfim, tantos homens que começaram o trabalho. E não só são meros espectadores, não. Estão atuando, estão trabalhando e estão servindo como exemplo para cada um de nós. Por isso, irmãos, nós precisamos adicionar, acrescentar a nossa fé a deles, para também mostrarmos que nós somos uma geração vitoriosa, triunfante, como eles têm sido, como eles foram até agora. Precisamos ter, irmãos, esse entusiasmo. Há pessoas, irmãos, que vivem se poupando. Não fazem nada além do que é proposto para ele. Culto, domingo, quarta, às vezes sábado. Não pega nenhum atributo que possa passar disso. São pessoas que vivem lá, economizando as suas vidas em Cristo. Não se compromete nem um pouco, além das suas atribuições básicas. Não andam nem um pouco, um passo sequer a mais. E eu posso dizer, irmãos, que essas pessoas estão fadadas a morrer. São pessoas nervosas, irritadas, são pessoas cansadas, que vivem causando problemas dentro da congregação, vivem atrapalhando, emperrando o trabalho do Senhor em cada congregação que participamos. São pessoas cansadas, são pessoas sem ânimos que estão morrendo nas vossas almas. O que essas pessoas precisam? Precisam sentir o Espírito Santo de Deus. Precisam sentir entusiasmo que vem de Deus para poder ser transformado por eles. Olha, irmãos, o Senhor Jesus deu a graça para nós. E o apóstolo Paulo diz que nós, como cooperadores de Cristo, nós temos que saber o que vamos fazer com a graça que nos foi dada. Somos exortados a não receber em vão a graça que nos foi concedida. O que é que nós estamos fazendo com isso? Veja lá, porque como foi bem dito aqui por Giovanni, o Senhor vai cobrar isso de nós. Para que isso possa ser mudado, nós precisamos mudar e também sentir esse entusiasmo dentro de nós, para dar continuidade, para não desanimar quando os problemas ocorrerem, para sempre estar prontos para desenvolver esta obra do Senhor Jesus na nossa vida. Irmãos, se a nossa vida em Cristo é apática, sonolenta, sem valor, devemos rapidamente encher nossas mentes com pensamentos de Deus, com pensamentos de Cristo, e deixar que o Espírito Santo de Deus faça um maravilhoso processo
de modificação espiritual. Nós precisamos se aproximar da pessoa entusiástica que disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, de dentro de si, do seu interior, fluirão rios de água viva, irmãos. Olha, gente, Jesus é pródigo, é gastador, é mão aberta quando ele vê um homem que se dedica a ele, que entrega a sua vida a ele. Ele não limita o que ele tem para dar para nós. Quando Jesus multiplicou os pães, aqueles homens, os seus discípulos, estavam um pouco desanimados. João Batista tinha acabado de ser decapitado. E aí, de repente, aparece uma multidão. Jesus começa a curar os seus enfermos. E aí, no cair da tarde, os apóstolos chegam e dizem: nós precisamos dispersar essa multidão, para que eles vão pelas aldeias e possam encontrar comida para si. Jesus disse: não, dê vocês de comer. Mas como? Só temos 5 pães e 2 peixes, isso não dá para nada. Jesus disse: dá para mim, traz eles aqui. E quando Jesus pegou nos pães, ele fez o grande milagre da multiplicação. Irmãos, o que é que nós somos diante de mais de 6 bilhões de habitantes, de almas perdidas que povoam este mundo? Talvez 5 pães e 2 peixinhos. Por que não entregarmos essa nossa geração, a igreja, nas mãos do Senhor, para que Ele faça a obra da multiplicação? Eu quero dizer com isso, irmãos, que a igreja do Senhor cresceu, está crescendo e vai crescer muito mais. Amém. Quero dizer com isso, irmãos, que não é utopia, não. Que não é um projeto irrealizável do crescimento da igreja. Que de fato isso acontece. Podem até dizer que estamos loucos. Podem até dizer que não vamos conseguir. Podem até dizer que essa pregação é fantasiosa. Mas nós não vamos acreditar. Porque somos uma geração de vontade. Nós somos uma geração de coragem. Somos uma geração disciplinada pelo Senhor e que tem entusiasmo que vem de Deus. Amém. Que a paz e a bênção de Deus possa cobrir essa certeza que nós temos para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém.